A primeira leitura de Nitzavim e Vayelech, a gente sabe que sempre é lido antes de Rosh Hashanah, a Parashá de Nitzavim, exatamente porque está escrito, vocês estão apostos hoje para o julgamento, para Rosh Hashanah, fora do sentido literal do versículo. Diz Moshe para o povo de Israel, vocês estão apostos, todos vocês, perante Hashem, o Deus de vocês, os líderes das tribos, os anciões, os guardas, todo judeu, todo homem de Israel. Vocês estão apostos. Aqui a gente aprende que Moshe juntou todos perante a Kadosh Baruch Hu no dia dele falecer para fazer um pacto. Então, literalmente, seria no 7 de Adar. Rashichem, Shiftechem, os líderes das tribos, as cabeças para as Shiftechem. Os anciões e os guardas, a Torá está contando o mais importante, e depois todo Israel. Seus filhos, suas esposas, o convertido está dentro do seu acampamento, desde o lenhador até aquele que tira a água, que puxa a água. Mechotev Etzerra vem te ensinar que os cranitas vieram se converter na época de Moshe, igual que os Givonim tentaram na época de Yoshua. Por isso que lá está escrito, Gamhem, eles também fizeram com uma certa malandragem. E Moshe fez essas pessoas ficarem como lenhadores e como tiradores de água. Para passar junto com você no pacto de Hashem, teu Deus, e na sua juramento de maldição, que Hashem está fazendo esse pacto com você hoje. Leovrecha, para passar no pacto. Não faz sentido explicar te passar, senão deveria ter escrito leavircha. E sim, leovrecha, para passar junto com você no pacto. Passar no pacto, ou seja, é o normal de falar assim, por quê? Porque as pessoas que faziam pacto antigamente dividiam algo para um lado e para o outro e passavam as duas pessoas no meio, como está escrito que Hashem fez o pacto das metades com Avraham Avinu, separou alguns animais e a coluna de fogo representando Hashem passou e Avraham passou ali também. Exatamente a ideia do pacto é mostrar que nós somos uma coisa só, igual um animal que tem duas metades, mas são dois pedaços de um animal só. Mesma coisa, o pacto não é se grudar em Deus, não é se colar em Deus, se amarrar em Hashem, sim. É um pacto que mostra que nós somos um só com Hashem. Hashem está fazendo isso para te estabelecer hoje para Ele como povo, e Ele será para você como Deus, como Ele disse para você, como Ele jurou para os seus antepassados, para Avraham, Yitzhak e Yaakov. Tudo isso que Ele se esforça, modo de falar, para fazer você como povo, e Ele vai ser o teu Deus. Já que ele falou isso, ele jurou que ele não vai trocar a descendência desses antepassados, de Avraham e Yaakov, por outro povo, por isso ele também proíbe vocês não irritarem ele e não seguirem outros povos, já que ele não pode se separar de vocês de jeito nenhum. Até aqui de Zurash eu expliquei pelo literal. Agora o Midrash, por que fala Parashá de Nitzavim logo depois das maldições, na Parashá de Kitavor, na Parashá passada, porque o povo se escutou 100 maldições menos 2, ou seja, 98 maldições, além das 49 de Parashá Bechukotai, então os seus rostos ficarem empalidecidos, como é que a gente vai aguentar? Então Moshe começou a falar, apaziguá-los, falar coisas boas e bonitas da união do povo de Israel com Hashem. Vocês estão hoje apostos, por mais que vocês irritaram Hashem muito, ele não exterminou vocês estão aqui. Hoje, igual o dia que ele existe, ele escurece e ilumina no outro dia, assim também passa momentos difíceis, mas no final vai brilhar e Hashem vai futuramente brilhar para vocês. Essas maldições fazem vocês ficarem fortes, fazem vocês ficarem apostos perante Ele. Também a parte passada do finalzinho de Kitavot também seria uma calma ao povo de Israel, que vocês viram tudo que Hashem fez para vocês. Outra explicação, uma terceira explicação, Artem Nitzavim, vocês estão apostos, já que o povo de Israel estava em transição de um líder para outro, de Moshe para Yoshua, então ele fez o povo ficar, um monumento, incentivá-los, deixar eles ágeis para cumprir a missão, assim como Yoshua fez também, assim Shmuel, no momento que estavam passando de um para o outro, no caso para o rei Shaul. E não com vocês somente eu estou fazendo esse pacto e esse juramento, somente aquele que está aqui com a gente hoje perante Hashem e aquele que não está, ou seja, mesmo com as gerações futuras, o pacto é eterno com o povo de Israel. Que vocês conheceram, vocês sabem que vocês moraram no Egito, vocês passaram em outros povos também, e por conta disso, vocês viram outros povos, talvez o coração de vocês está incitando um de vocês a seguir esses caminhos, como vai falar a continuação. Por isso eu preciso fazer esse juramento para vocês não quebrarem o pacto, não separarem de mim. Hashem fala, eu não vou me separar de vocês de jeito nenhum. Eu quero fazer o juramento para vocês também não se separarem de mim de jeito nenhum. E vocês viram as idolatrias deles, a Torá usa expressões desprezivas, nojentas, gilulehem, como se fosse fezes, madeira e pedra, prata e ouro que estão com eles, ou seja, vocês estão vendo que não faz sentido seguir essa idolatria.
Vatiru shikutz lehem, já que eles são nojados como shkatzim, como insetos, gilu lehem, que são fedorentos como esterco. Quando fala sobre os deuses de pedra e madeira, usa a expressão que vocês viram, porque realmente estava revelado, porque o goi que serve essa idolatria não tem medo de ser roubado. Mas de prata e ouro, a expressão é imahem, que estão com eles, estão escondidos no quarto deles, nos tesouros, porque eles estão com medo de serem roubados, de tão ridículo que é servir uma idolatria que o próprio dono tem medo que será roubado. Talvez tenha em vocês um homem, uma mulher, ou uma família, ou uma tribo, que seu coração está desviando de Hashem, nosso Deus, para seguir outros deuses de outros povos. Talvez tenha uma raiz que ela está sendo amarga, está sendo ruim. Penes bachem shema, a palavra pen é talvez, que o coração está desviando de receber o pacto, uma raiz que faz crescer osh velaná, ou seja, uma raiz que faz crescer ervas amargas, como guidim, que são amargos, ou seja, talvez está nascendo dentro de você, está crescendo um rachá, um perverso. E será quando ele escutar esses ditos desse juramento, ele vai se abençoar no seu coração e vai dizer, Shalom Eli, vai ser paz para mim, não vai acontecer nada de ruim para mim se eu seguir o poder do meu coração para unir, juntar a satisfeita com a sedenta. E Tubareiro, negócio de brachá. Ele vai fazer uma bênção para si mesmo e falar, não vai acontecer nada. Essa maldição que estão falando, isso que estão falando, não vai acontecer nada. Itbarer, se abençoar, né, está no reflexivo, como Veit Galar, Veit Palel, na poder do meu coração, Shrirut, pode ser também na vista do meu coração, Ashuren Velokarov, ou seja, o que o meu coração vê como correto fazer, para acrescentar, juntar a satisfeita com a sedenta, já que eu vou acrescentar, somar o castigo sobre o que ele fez até agora sem querer. E até agora Hashem fala, eu estava fazendo vista grossa e passando sobre eles, mas agora eu vou acabar juntando com o pecado proposital e vou castigar de tudo. Do momento que a pessoa faz de propósito, então até aquilo que foi sem querer merece ser cobrado. Essa é uma tradição do Unclus, de juntar os pecados sem querer com os pecados propositais, que eu vou juntar e vou cobrar também os pecados sem querer. Ravá, que a pessoa faz quando ela está satisfeita, ela está embriagada, ou seja, sem perceber. Tsemear, com sede, ou seja, com vontade, com prazer. Aqueles pecados que são feitos com intenção. Deus não vai querer perdoar para ele, porque vai enfumaçar a modo de falar, a ira de Hashem, sua raiva naquele homem, e vai cair sobre ele, vai deitar sobre ele, vai estar deitado e jogado sobre ele todo esse juramento de maldição que está escrito nesse livro, e Hashem vai apagar o seu nome debaixo dos céus. E Eshan, fumaça, através da ira, o corpo se esquenta e sai como se fosse uma fumaça pela narina. Uma maneira de falar, Allah Hashem Be'apu. Por mais que isso não existe perante Hashem, a Torá fala uma linguagem que o ouvido costuma escutar, um costume da terra. Ou seja, a Torá usa expressões que nós estamos acostumados como seres humanos, por mais que não existe isso em Hashem. Kinatô, também linguagem de calor, de raiva, quando a pessoa ela quer se vingar, ela não quer abrir mão de uma conduta, ela quer pagar aquela situação que está sendo feita. E Hashem vai separá-lo para mal de todas as tribos do povo de Israel, de acordo com todos os juramentos e maldições do pacto que estão escritos na Torá. Besefer Torá Hazé, aqui está escrito a Sefer Torá Hazé, no masculino, mas antes fala Besefer Torá Hazot. Esse é livro, no linguagem feminino, como fica? Hazot é sobre a Torá e Hazé é sobre o livro, o Sefer. De acordo com os teamim, com a cantoria, com os sinais de música que tem na Torá, a gente pode ver a diferença. Na Parashá de Klalot, na Parashá de Kitavô, a música do Tipra está embaixo da palavra Besefer. Então ele vem interromper. Besefer, no livro, a Torá Hazot, desta Torá. Por isso usa a expressão Hazot, que está falando da Torá, que está conectado. Aqui o Tipra, ele está na palavra Torá. Então, Sefer a Torá, o livro da Torá. Então estou falando do livro, por isso usa a expressão Hazé, linguagem masculina, que combina sobre o livro Sefer. E vai falar a última geração, os filhos que vão nascer, que vão vir depois de vocês, e o Goi que vem de uma terra estranha, ele vai ver aquela situação toda, vai ver aquelas golpes que a terra vai levar, as doenças que a Hashem fez acontecer, e ele vai ficar espantado, porque aconteceu isso. Enxofre e sal, será que mato da terra não vai poder ser semeado, nem plantado, não vai ter nem ervas, grama, como foi virado Sodoma e Morad, Maitzvoim, que Hashem virou a cidade, destruiu ela totalmente na sua ira, na sua raiva. E os povos vão falar, por que Hashem fez assim para essa terra? Que irritação grande é essa? O que aconteceu? E aí vão falar, porque eles largaram o pacto de Hashem, Deus dos antepassados deles, que ele fez com eles quando tirou eles da terra do Egito, e foram e fizeram idolatria, se curvaram para eles, deuses, deidades que eles não conheciam, que não foi distribuído para eles seguirem, que Deus colocou, isso existe no mundo, não para os judeus seguirem.
Loedaum não sabiam, não conheceram nada de grandeza e heroísmo, força divina especial naqueles deuses. E não distribuiu, não deu para parte deles. Não tem nada a ver com vocês. A tradução de Unclos Lootiva não fez bem, ou seja, aqueles deuses não fizeram nenhum bem para o povo de Israel. Então, esse Deus que você escolheu não te deu nada, não te deu nenhum relic, nenhuma parte, nenhuma herança, nada. E vai se irritar a ira de Hashem naquela terra para trazer toda a maldição que está escrito neste livro. E Hashem os arrancou da sua terra com uma ira, com uma raiva, com uma fúria muito grande e jogou eles numa outra terra como o dia de hoje. Vai Shem, com a tradução Vetal Telun, de arrancar, tirar de um local, levar para o outro. O que está oculto, as coisas que estão ocultas é para Hashem, nosso Deus, e o que está revelado para nós e para nossos filhos eternamente, para cumprir e fazer todos os ritos desta Torá. O que tem a ver o oculto e o revelado? Se você falar, o que eu posso fazer? Como você está castigando um povo inteiro por conta de um pensamento de uma pessoa, tem alguém talvez seguindo idolatria, como é que eu vou saber o que está na cabeça de outra pessoa? Como está escrito, Penis Bachem Ish, fala um homem no singular, e fala os ataques, os golpes da terra, no plural. E a pessoa não sabe o que está escondido no coração da outra pessoa, o que a pessoa guarda dentro de si. Então Hashem fala, eu não vou castigar vocês pelo que está oculto, porque isso é para Hashem. Hashem vai castigar aquela pessoa separadamente. Mas o que está revelado para nós e para nossos filhos, ou seja, nós temos a obrigação de exterminar o mal de dentro de nós, e se a gente não fizer a lei, o público vai ser castigado. Existe um pontinho na Torá, nas palavras Lanu Lvanenu, sempre quando tem um pontinho para mostrar que tem algum significado diferente, para te falar que mesmo no caso das reveladas, só vai ter o castigo depois que passaram o Rio Jordão, que do momento que passaram o Rio Jordão, tinha esse juramento do Monte Grizim, do Monte Eival, e desse momento a gente virou não só responsável de cumprir a Torá e Mitzvot, também Arevim, fiadores e responsáveis pelo outro judeu também.